Olá, Gabi Delamare, Elô, Sueli, bem-vindas, boa noite. A Ana Li também, boa noite. Tiago, Janaína, William Henrique, Márcia Almeida, sejam todos muito bem-vindos. Ana também, que eu acho que eu sei quem é, mas a foto está um pouco distante. Bem-vinda, boa noite. Bom tê-la aqui conosco. Nilson também, que acabou de entrar, bem-vindo, meu caro, boa noite. Eu fechei aqui a janela de onde eu tô para abafar um pouco o barulho. Creio que deve estar havendo alguma festa por aqui, então não tem problema. A Patrícia também, bem-vinda, boa noite, minha cara. Espero que não atrapalhe. Daqui uns minutinhos o professor Pedro também já vai entrar. E já vamos começar, tá? Por enquanto aqui estamos aquecendo a live. Olá. Carol também aqui acabou de entrar, na Carolina Paiva, bem-vinda, boa noite. Júlio Mendes, bem-vindo, boa noite. Leila, bem-vinda, boa noite. Agora sim, a Ana que entrou aqui era a Ana Paula, agora já sei quem é, legal. Luciana Mourão, boa noite, seja bem-vinda, minha cara. Ságila, vamos vê-la. Quanto tempo, hein? Desde o divã não lhe via. Bom saber que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Vamos dar só mais uns minutinhos. Daqui a pouco o professor Pedro já está. Para quem está chegando agora, né? Nós vamos ter a nossa live sobre a clínica no Brasil. Olha só quem acabou de entrar, se não é a futura psicanalista carioca, Carla. Muito bom vê-la, minha cara. Espero que você esteja bem. Renata também que entrou aqui, bem-vinda, boa noite. Renata Giuliatti. A Rosana legal, Rosana, bem-vinda, nossa participante também aqui das supervisões de quinta-feira. Alan que entrou, bem-vindo, boa noite. Estava dizendo para quem está chegando agora, né, que nós vamos ter uma live hoje sobre a Clínica do Brasil, né, como que é a Clínica do Brasil, quais são os seus desafios, o futuro, né, da Clínica no Brasil. Saudades também, minha cara, espero que esteja muito bem. Wanda também entrou aqui conosco, bem-vinda, boa noite. O Lucas Donato, bem-vindo, meu caro, boa noite. Tá, mais uns 3 minutinhos aqui, o Piero já entra e já começa, né? Falar disso que é um assunto muito urgente, né? Que eu acho que tem suscitado, né, algumas questões, pelo menos a mim enquanto analista, né? Não só na minha clínica pessoal, mas também um pouco da teoria da psicanálise. Então acho que é um assunto bem legal, que daqui a pouco a gente já vai começar oficialmente, né? A Tânia Marques entrou, bem-vinda, Tânia, boa noite. Entrou também aqui a Tatiana Meira, bem-vinda, Tatiana, boa noite. Lucas Filho, né? Lucas Filho, Luiz, não sei, acho que é Luiz. Bem-vindo, meu caro, boa noite. Tá? Então, como eu estava dizendo, né, nós vamos falar de algumas questões a respeito da situação da psicanálise no Brasil. Boa noite, Renata, muito obrigado por me dar boa noite. A Tânia também, muito obrigado pelo boa noite. Eu gosto de brincar que eu tenho um fetiche pela educação, né? Isso é sintoma da minha mãe, né? Brinco. Que eu acho uma das coisas mais bonitas que tem na vida é a educação, né? A gentileza, através das palavras, dos cumprimentos e tudo mais. Eu até passo um certo desaforo, né, onde eu moro aqui no apartamento, porque eu falo, né, eu cumprimento todo mundo e todo mundo assim que é mais jovem, até mais da minha idade, ninguém cumprimenta, é um bando de gente mal educada, então não me agrada, né. Seu nome é Luiz, maravilha, meu cara, tá aqui Luca, né, aí depois, enfim, chamarei de Luiz, então bem-vindo. Edna também, bem-vindo, boa noite. O Kelton que adentrou. Kelton Nunes, bem-vindo, meu caro, boa noite. Não sei se vocês aqui são de primeira navegação, se é a primeira vez que vocês estão me conhecendo. Eu sei que algumas pessoas, evidentemente, já me conhecem.
Então, aos que já me conhecem e estão para conhecendo pela primeira vez, um meu bem-vindo. Né? Então, eu estava dizendo, né, sobre um pouco da situação da Clínica do Brasil. A Edna me mandou uma flor, gosto muito de flores. Muito obrigado, Edna. Alguns desafios, né, algumas coisas que têm surgido não só na minha clínica, né, na clínica do analista. Então, diria que temos alguns assuntos assim bem urgentes, né, para a gente pensar, para a gente trabalhar. Fora algumas questões também que têm me chamado a atenção nos meus atendimentos em relação a uma certa perspectiva do quanto que o regionalismo interfere na estrutura da neurose. Aqui entrou a Simone, bem-vinda Simone, boa noite. Machado Francisco também, boa noite, bem-vindo. Então, o que seria isso, né? Do regionalismo. Antes de ter a pandemia, né, eu atendi apenas presencial, atendi São Paulo, e eu tinha São Paulo Cotia, né? E eu tinha uma outra analisando assim que era de fora do país, às vezes, né, de uma outra região. Quem entrou aqui agora foi a Carla. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Padre também. Padre Elisandro Santana, boa noite, meu caro, bem-vindo. E aí com a pandemia, bom, né, acabamos ali, temos que nos organizar, e eu comecei a atender pessoas do Brasil inteiro, né? Então foi muito interessante essa experiência, está sendo muito interessante para observar não só conhecer mais culturas, né, conhecer mais esses Brasis que existem no Brasil, mas mais importante é essa percepção de o quanto que o regionalismo de cada região ele é muito importante para a fundamentação das neuroses, né? Fundamentação dos sofrimentos e da castração, assim como um todo. Eu vou me lembrar, assim, de bate-pronto, umas 2 ou 3 pessoas que eu atendo, né? Uma analisando em especial, em que eu disse a ela, olha, muito do teu sofrimento está relacionado aonde você mora, né? Então eu disse a ela que se ela tivesse esse sofrimento aqui em São Paulo, por exemplo, nessa escala de vida, na forma que ela vive, seria diferente. Então me chamou muita atenção e tem me chamado o quanto que o lugar onde você está, né, muitas vezes ele pode ser tão preponderante ou tão importante na constituição do sofrimento do que questões gerais de rejeição, de dificuldades, né, enfim, da castração que existe na nossa vida, da perda, da dor, que mais ou menos a gente quer não, todo mundo vai passar, né? Então a gente vai falar disso, né, muito disso também com o professor Piero, e também um pouco desses desafios do futuro do Brasil. Eu já vou até ver se eu já consigo chamá-lo aqui. Em relação a algumas pautas em especial, né, que têm sido levantadas, algumas questões no território da sexualidade. Então, tem muitos assuntos para a gente pensar o futuro da psicanálise nesse meio em que está crescendo tantas psicoterapias, né? Tem crescido tantas formas de práticas e tem tido essas psicanálises escusas aí que não são psicanálises, mas acabam ganhando espaço. Elcilene, boa noite, bem-vinda. Tá? Não tinha te visto. Não. Aqui, então, tem várias coisas legais. Eu já convidei o professor Piero, ele deve estar para entrar. E aí a gente vai continuar aqui de uma forma mais... pronto. Uma forma mais profunda, tá? Legal ver vocês aqui, uma sexta-feira, não sei como é que tá para vocês, mas para mim tá bem abafado aqui. Então, não sei se é de onde vocês são também, né? Sérgio Lucimino, boa noite, não tinha visto, boa noite. Mas aqui está bem abafado, né? Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer. Quem entrou agora foi o Moésio Sagaz, boa noite, Moésio, seja bem-vindo. Maria Júlia Leles, bem-vinda, minha cara. Vamos vê-la, vamos saber que está aqui. Só vou ver aqui se o professor Pedro já está. Convidando. Boa noite. Entrou aqui a Jaqueline Ferreira também. Boa noite, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Só mais um minutinho, que o professor Pedro também estava num atendimento.
Então, tal qual eu, mas felizmente meu atendimento consigo terminar uns 5 minutinhos antes, então já estive liberado aqui para live, tá? Então só tenha mais um minutinho de paciência que nós já começamos. Quem quiser me dar boa noite é de graça, tá? Não se preocupem, a letra de graça eu gosto muito, tá? Adoro quando são educados comigo. Adoro, 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 adoro. Mas, né, que negócio. A gente nunca sabe, né? Vamos ver aqui. Bruno! Olá, meu caro. Bem-vindo. Boa noite. Você entrou de outro celular. Luiz, beleza. Problema. Piero, você entrou agora. Tudo bem, E meu caro? aí, Boa noite. boa noite, tudo bom? E você? Tudo bem? Vou bem, escuta bem? Vê bem, né? Tranquilo? Ouço bem, vejo bem, tá tudo bem. Show, maravilha. Então, agora com o professor Pierre, a gente pode oficialmente, né, começar. Já estava dando aqui uma introdução, Pierre, do que a gente vai Bacana. conversar, né, do que a gente pretende falar hoje. Nós já temos aqui um número bem legal, tem 27 pessoas aqui agora. Entrou a Tatiana também. Boa noite, Tatiana. Deixa eu desafixar aqui, que eu fixei um comentário sem querer. Entrou também o Pedro Raposo, Ana Maria Carvalho Dias e o seu curso. Daqui a pouco eu comento o cara do curso. Enfim, bastante gente. A Bacana. Janete. Que legal, Janete. Bem legal que você está aqui conosco também. Enfim, bastante gente já, Pedro, para a gente começar. E como eu Bora comecei lá. a live 7, eu comecei quase 8 horas, assim, na verdade eu comecei às 7h55, então ela vai até 8h55, né? Para a gente não se perder aqui no tempo, tá? A Beleza. Brunara também, bem-vinda, minha querida, boa noite. Bom, então, sem mais delongas, né? Eu estava apresentando ao pessoal, Pedro, que a gente vai falar hoje, que é basicamente Uhum. sobre o futuro da clínica no Brasil, né? E como eu tinha te dito, acho legal a gente dividir isso em dois níveis, né? O primeiro, boa noite, Leila, muito obrigado aqui pela gentileza. Primeiro, a gente pensar o que eu estava dizendo, que antes da pandemia, eu praticamente não atendia ninguém fora do eixo São Paulo, e ali também atendia Cotia, né? Então, depois da pandemia, a clínica ficou online e eu, particularmente, comecei a atender pessoas do Brasil inteiro. E ao atender pessoas, né, de Minas, do Sul, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, enfim, algumas pessoas de fora, mas vamos nos concentrar aqui no Brasil, né? Aline Mendonça entrou, boa noite. Me foi muito interessante a riqueza cultural, evidentemente, né, de você aprender, mas mais ainda a noção de que muitos sofrimentos, né, muitas neuroses, elas estavam associadas ao contexto da pessoa, ao que a gente pode chamar de um certo regionalismo. Então, assim, todo mundo sofre de rejeição, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser rejeitado, todo mundo tem dor na vida, todo mundo tem trauma, ok, isso ocorre. Isso afeta gregos e troianos, né? A Alessandra também entrou, boa noite. Agora, por exemplo, vou destacar uma analisando que eu disse a seguinte frase a ela, né? Estava dizendo antes de começar a entrar. Eu disse assim a ela, minha cara, o teu sofrimento, essa cena de sofrimento que eu estava dizendo, tem muito a ver com a cidade onde você mora. E ela mora, no caso, numa cidade do interior do Centro-Oeste, né? Que é muito, assim, patriarcal, machista, né? Da figura de que as mulheres, quase nunca nenhuma mulher ocupa um lugar de trabalho de uma hierarquia, né? Então, os homens são os provedores, aquela coisa toda. Eu disse a ela que muitos dos direitos que ela sofresse, em São Paulo, ela não que ela não sofreria, mas seria diferente, certamente seria diferente, porque a angústia, né, muda. Então, essa questão, Pierre, me chamou, né? E eu acho legal de começar por isso. Também da sua clínica, da sua experiência, você também já atendia de outros lugares do Brasil antes da pandemia, diferente de mim, se isso aconteceu ou não. Mas o quanto que você vê que dentro desse enorme Brasil, que, né, desses países, existe no mesmo continente, tamanho do Brasil, o quanto que esse regionalismo, né, o lugar que a pessoa nasceu, pode estar associado assim, de forma cabal, a um sofrimento, de tal forma que a gente vai falar muito da questão da sexualidade, né? Se uma pessoa mora em São Paulo e ela habita ali no centro, né, em uma Augusta da vida, certamente ela vai ter uma relação diferente com a sexualidade do que você morar no interior de Minas, do que você morar no interior do lugar do Centro-Oeste, alguma coisa assim, né? Enfim, como é que você vê isso? Como é que tem sido isso para você? E você entende que existe alguma relação que a gente possa pensar que é impactante ou não? Como é que é? Eu concordo total contigo. E a gente consegue traçar claramente, se você pegar região e problema, região e reclamação, sabe? É muito visível. Eu já atendi antes da pandemia, a coisa do online, ok, para mim não foi novidade a pandemia, mas eu sempre
atendi, e aí o online permite com que você atenda o globo inteiro. Mas teve uma vez até que eu levei na supervisão, um caso de uma pessoa que era muito característico. E isso nós chegamos a conversar abertamente durante o processo da análise, que por ser um alguém, sem revelar nomes, né, mas muito por cima, era uma pessoa que vinha de uma realidade muito pobre no interior, para a gente ser bem específico, da Bahia, porque eu atendo um número interessante de pessoas do Nordeste. Tá, E é muito forte esse desejo de crescer, e claro, porque a discrepância social ali é muito maior do que aqui no nosso eixo Rio-São Paulo. claro. E como que era um problema conseguir vencer nesse ambiente, né, naquela região, e como era, e ainda estou te falando aqui de uma pessoa que é preta, então eu ainda tinha o problema de quebrar o padrão, vai, eu não sou mais pobre, eu ainda sou preto, então eu venci. E os outros julgavam. E aí a dor dessa pessoa que venceu, ela não podia existir. Porque você até conseguiu ficar rico, mas um Sim. dos grandes problemas dessa pessoa, que aí você tem o regionalismo, é você passar por cima das figuras materna, paterna, porque existe um respeito muito grande para maninha e painho. Ah, E, perfeito. É com esse termo, sabe? né? É exato. Então, assim, a bênção não se passa, mesmo que seja extremamente angustiante. E isso é uma coisa que vem muito ali do Nordeste, porque você tem uma cultura de respeito, por mais talvez a relação tenha sido abusiva de alguma forma, mas mesmo assim eu sinto claro na clínica para você matar essas figuras, mesmo que figuras destrutivas para sua continuidade, evolução, crescimento, a palavra que quiser colocar, existe uma resistência maior do que a gente vê aqui vai em São Paulo, que é muito mais fácil você matar a mãe, você eliminar o pai, você eliminar essa concorrência familiar. Eu acho que para eu ir além, para esse grupo, a família ela tem uma importância muito maior. E, junto a isso, a gente vê muito claro na clínica a necessidade de resgate. O primeiro Uhum. que consegue dar certo, obrigatoriamente a família espera que traga o próximo. Então Tá. vai puxando. E claro que isso gera um impacto complicado na evolução da análise, né? Principalmente se a gente pensa na libertação, no processo de individualizar essa pessoa. Sim, eu vejo Uhum. isso muito fácil. Uhum. Veja que interessante, né? Você falando dessa questão da ascensão e como muda, né? E como que tem esse apego todo. Hoje eu ouvi uma frase em especial, elaborada pela minha própria analisando, né? Não precisei fazer. E eu achei algo extraordinário, né? E também aqui. Ela dizia uma situação num relacionamento dela, de muito tempo, de idas e vindas, de dificuldades e tudo mais. E o tal marido tem um problema muito específico, né? Que é muito condenável, enfim. E aí ela dizendo que de novo ele teve esse problema e ela tá cansada, aquela coisa que a gente sabe. E, bom, ela estava contando e ficou claro o seguinte, que ela já não era mais fiel ao fulano, ao ex, né? E no sentido de todas aquelas neuroses que tem de salvá-lo, de, enfim, a vida dar certo. Ela era fiel à história que eles tinham. Olha que legal, né? E algo totalmente louvável entender, porque é uma vida de 20, 30 anos juntos, aquela coisa toda. Então veja, porque quando você cita a questão do painho, da manhinha, né, da bênção, né, eu acho, inclusive, isso bastante bonito, né? E eu não sei se eu acho bonito porque eu tô de fora, eu não sei para quem vive isso, pode achar um saco, né? Então eu vou dizer agora como o meu privilégio está de fora disso, como uma espécie de gentileza, né? Mas, enfim, o quanto que talvez, depende em vários lugares do Brasil que são mais conservadores, e conservador bem no estrito do termo, né? De conservar algo que não quer uma mudança social, por exemplo, quando você pega de São Paulo. Se você fala assim, o que é o rosto de uma pessoa, um paulistano, né? Ou um paulista? Não tem rosto, né? São Paulo tem todo mundo, né? É o que eu falo, São Paulo é uma coisa que é muito grande, é tudo muito grande e tem de muito tudo, né? Então, se você quer restaurante italiano, tem muito restaurante italiano. Se você quer balada, não sei o que, tem muita balada. Tem shopping, tem muito shopping. Então, São Paulo tem de tudo. Então, São Paulo não tem uma identidade com isso, né? Então, assim, a gente vive num contexto em que não tem muita tradição. Tanto que se a gente falar assim, a gente vive aqui, né, Pedro? Quais tradições São Paulo tem, né? Ah, o paulista, né? Fala mano. Fala como é que é uma que eu vi também? Eu não sei se é o quê, não lembro o que que é. O paulista tem uma coisa, mas assim,
comparada a outros, é ridículo, né? Assim, da sua expressão, né? Então, nós somos um povo, assim, que a quebra de uma tradição a gente respira isso. E, evidentemente, como você falou, é muito mais fácil. Então, quando me chama a atenção desses casos, assim, o quanto que esse regionalismo, eu não sei se eu posso usar o termo atrapalha, mas vou dizer assim, ele colabora para uma educação, né, de pensamento, pensando assim bem de educação, que vai afetar as pessoas, para que as pessoas, não importa o que aconteça na vida, conservem, seja fiel ou fiéis à história da família, ou à história da sua região, ou à história da cidade, né, ou ao nome de alguém, né? E volto a dizer, para nós aqui, talvez Rio também, alguma coisa assim, não, sinceramente, não tem muito apego, né? Ou é mais difícil ter esse apego. Então, realmente, me chama a atenção quando você pontua isso, e essa analisando, né? Ela era fiel a uma história. E a gente falando, por exemplo, do campo afetivo, aqui em São Paulo, né? A gente tem que fazer recorte porque é onde a gente mora. Aqui em São Paulo, uma mulher divorciada, você vê, né, cada esquina. É natural, é esperada. Além de divorciada, advogada, se bobear, fez o próprio divórcio. E em muitos lugares, a pessoa ainda vai conservar uma vida inteira, por exemplo, de um casamento infeliz, apenas para a conservação, a fidelidade dessa família, da igreja, também que às vezes influencia, mas mais ainda desse regional, desse contexto, né? E me parece assim, em ambientes cada vez mais conservadores, há uma regra, né, que predomina. Não há mudança, né? Porque se alguém mudar, eu lembro do caso nacionalizando que você falou, o que acontece se ele ganhar dinheiro e ele quebrar a sequência, ele vai quebrar a fidelidade da linhagem da família ou das pessoas, né, que moravam e que sempre tiveram aquela renda, nunca viajaram para fora do país, nunca tiveram carro do ano, nunca tiveram isso, né? Então, realmente, assim, é algo a se trabalhar. E quando você fala que da individualização, fica ainda mais difícil, né? Porque a culpa está no meio. Totalmente. A gente pode ver isso também, e aí pensando na mesma situação. E agora a gente vai para um outro local, né? Você pega aqui o nosso enorme mapa, eu reparo isso mais agora nas mulheres, e com todo respeito. Parece que quando a gente está chegando aqui mais, principalmente, né, o que, que eu vejo muito na repetição na clínica, um eixozinho ali, você vai para Goiás, você vai próximo de Brasília, como você tem hoje a possibilidade dessas mulheres existirem, terem voz, trabalhar, ter renda, não serem independentes, é fantástico como os homens dessa região não aceitam. Elas geralmente são mulheres sozinhas, extremamente sofridas, com uma realidade financeira muito incrível, uma realidade profissional muito satisfatória, mas daí a gente tem uma queixa afetiva maior, porque elas não são pares para esses homens que precisam de uma esposa. Eles não querem um ser humano. E a Uhum. esposa no que a sociedade pede. É a É. submissão, é essa mulher que não pode ser burra, tem que ser bonita, mas ela tem que ser submissa, ela não precisa de dinheiro. E aí quando parece que essa mulher, ela opta por seguir uma carreira, ela abdica do conseguir ser feliz no amor. E de novo você está aqui quebrando a regra de uma região. Porque, tá, então se eu quero ser alguém, eu não posso existir. Eu tenho que estar sempre atrás de alguém. Não, escolher ser alguém, o preço disso é não ser feliz. E existe um sofrimento muito verbalizado, sabe? E existe a consciência do eu sou diferente da família, a própria família condena, diminui. Por que, que você não pode falar assim para as pessoas, para esses homens, né? Porque daí é uma situação mais heterossexual, muito clara. Por que, que você não pode falar sim? Por que, que você não aceita? Aí você vai para um outro lugar. Eu tive a oportunidade de atender por um período bem bacana uma senhora já, que ela estava. Esse caso foi muito interessante porque houve o falecimento do marido, Minas Gerais. E como era para ela agora ser a pessoa que comandaria uma pequena fazenda? Os filhos não aceitavam, os próprios funcionários não respeitavam, porque ela é apenas mulher. Então ela deveria contratar alguém ou eleger um dos filhos homem, para poder estar ali, tinha que ser homem. E a dificuldade dela era como que ela passaria à frente então, da memória do esposo, faleceu. E ela se sentia mal, ela trairia essa questão que você colocou da história, a memória, então ela preferiria, sabe, contratar. E a gente foi muito legal, porque
existia nela uma vontade de fazer aquilo. Tipo, para ela a fazenda não era uma grande fazenda, era uma fazenda menor, mas era interessante. Ela tinha o prazer de olhar os animais e tinha ali uma produçãozinha de uma coisa de queijo, algo do tipo, e ela tinha prazer, ela não queria terceirizar, até porque era a história dela. Ela fez Uhum. aquilo com o esposo morreu, por que que ela não poderia continuar? Então, assim, foi um processo bem interessante, e aí ela conseguiu. Mas as próprias pessoas próximas ali, tipo, das fazendas próximas, achavam um absurdo e colocavam sempre. Não, não há verbalização do você não é para você, do tipo, você não precisa, pague alguém, você não vai ser respeitada. Não, ela não poderia, mas conseguiu. Passou à frente de todo mundo, mas foi muito, muito sofrido para ela. Olha só, quando você fala isso, duas coisas me vêm à mente. Primeira, você fala do Analisando a Bahia, aí eu lembrei de um analisando que eu tive também na Bahia, e ele foi um caso muito marcante, porque eu devo ter falado dele com você em algum momento da vida, porque ele era padre, né? Ele era um padre que ele queria se tornar psicanalista, então ele era muito estudado, um homem muito inteligente, né? Enfim, não só pela sua formação de padre, mas também pela psicanálise e tal. E aí ele me dizia, ele era de uma cidade do interior da Bahia, então assim, uma cidade pequena, era o padre da região, né? Comandava a paróquia, né? Como diz a liturgia. E o que era interessante, todas as vezes que ele tentava a prática, né, da psicanálise, por exemplo, ele encontrava uma resistência absurda nas pessoas, e eu dizia a ele, e era sabido, as pessoas o viam como padre, então as pessoas chamavam ele de padre, né, falavam assim, padre, pai, né, então imagina a neurose, né, imagina a dificuldade, né, já chama de padre, enfim, não deslocava, não tirava. Mas mais do que isso, ele percebeu o seguinte, como é que eu vou inserir a psicanálise, né, dentro de toda a subversão que a psicanálise traz, que é inexorável, a psicanálise é uma prática subversiva sobre alguma espécie, né? Nem se for uma mudança de, eu cortei o cabelo, que a pessoa pode achar que é uma mudança mínima, para nós é muito importante, é uma prática subversiva. Como trazer essa prática que conserva tanto essa noção da mudança, que precisa da mudança, né? Que precisa de você refletir em um contexto em que as pessoas, assim, pensavam o preto no branco, né? Então, se tinha um padre, se tinha uma outra coisa a se fazer, e a vida, e a família, né? Igreja, família e um estado que não chegava. E como é que a psicanálise se inseria? E eu pude acompanhar com ele um certo fracasso, né, da psicanálise, que me fez questionar na época também, e trago esse questionamento para nós, falando da clínica do Brasil, né? Em quais espaços a psicanálise consegue atuar? Né? E quando eu falo psicanálise, estou falando de um psicanalista, né? O que a gente precisa, né? Ou o que é mais favorável, se é que a gente pode colocar. Então, esse é um ponto. E dentro desse ponto, aí me surge, vou pegar o exemplo da sessão analisando, que é o seguinte, que eu acho que essa é a coisa mais linda que existe na análise, né? A pessoa vai trazer a sua história, essa história, evidentemente, vai estar carregada das pessoas que constituíram essa história, a família, tal, e contexto regional. E quando você consegue desenvolver uma história sua, ou pelo menos mais sua, dentro de toda essa história já formada, já pré-existida, né? Como essa de, na minha família todo mundo se torna isso, né? Desde médico a engenheiro, a pedreiro, a submissa, não importa. Quando a pessoa consegue criar uma história e que ela tem um sentido mais para si, parece que ela começa a caminhar com um preço, que é grande, né? O preço da rejeição, o preço da acusação, né? O preço de estar abandonando a família. Mas parece que ela começa a trilhar um caminho em que ela vai ter mais espaço. E me parece que uma das noções mais legais que eu gosto de pensar, saúde mental, Pedro, não sei o que você acha, é a noção de espaço. A pessoa, de fato, ela ter um lugar para que ela exista, seja com alguém, seja consigo, seja numa casa, como é importante, né? A gente já falou isso, né? Uma vez eu estava na casa da minha mãe, né? Antes de me mudar, e eu me observei assim, como que era a construção da minha casa. Sabe assim? Quais os quadros nós tínhamos, quem estava nos quadros, e aí eu percebi uma coisa, o quanto que a casa ela é o retrato da identidade de alguém. Ela é um retrato do desejo, ela é um retrato da memória, ela é um retrato das dores. A casa é o retrato daquilo que você quer mostrar e daquilo que você entende que faz parte da sua biografia ou do que você quer, né, minimamente, que as pessoas saibam. Enfim, então, quando a pessoa consegue
né, começar a formar uma identidade dentro dessa identidade esperada, e aí ela vai trilhando um caminho de preço alto, mas com espaço, eu acho que é um olhar interessante para a saúde mental, assim, sabe? Eu diria assim, eu vou usar um termo mais concreto, como se fosse vencer uma lógica, né, no sentido de superar o regionalismo. Acho isso um problema. Pelo menos a mim, por exemplo, que não tive que passar por isso, né, do São Paulo, que não tive. Eu não tive nenhuma tradição, né, grande, vamos falar assim, a vencer, além só do meu contexto mesmo. Me parece um desafio e tanto, hein? Seguramente. Seguramente. Mas eu acho que muito isso. O que você colocou da questão da saúde mental, eu gosto dessa noção de espaço, porque a gente pode pensar no individualismo, então a gente brinca da carreira solo, e como que as pessoas elas deveriam ter direito e acesso a apenas alguém autorizar, permitir, auxiliar a seguir. É muito Uhum. caro, né? Seguir, concordo com você, causa muita dor, até porque é o que a gente muito conversa, né? A partir do momento que alguém segue sua vontade, e aí talvez você pense na psicanálise, nós, né, pensamos na psicanálise como esse meio que vai viabilizar, a gente vai tocar na ferida do outro, porque o grupo não quer que você saia dele. E é aquilo que a gente muito conversa, né? Por que, que existe uma grande resistência à psicanálise? Porque a gente permite com que a pessoa desenvolva o individual. E aí, incomoda o grupo, porque o outro é condicionado. E se eu me descondiciono, vamos pensar assim, ué, por que que eu saí e você ficou? O grupo não quer. Esse que vai continuar a sua vida é o que traiu? Não sei, mas é o que gera o desconforto. Porque é muito confortável você continuar naquele grupo de alienados. Todo mundo concordou, a gente paga o preço da alienação e vai continuar. A pessoa que quebra é mal vista pelos alienados porque eles têm inveja. E aí a gente começa a entender por que, que a psicanálise ela é tão apedrejada. Por que, que eu, você, as pessoas olham pra gente não querem nem falar nada, né? Não é analista, deixa eu me afastar. A gente é quase leproso. O pessoal é Né? muito, porque e aí eles esquecem que a gente cobra pra trabalhar, mas tudo bem. É. É, mas é. Diga. Não, porque teve dois comentários, né? E como eu falo pra gente aproveitar os comentários, porque geralmente as pessoas ficam mais acanhadas, não falam. Então tiveram dois comentários aqui, três, né? Mas o que eu vou falar, Hum, o do Luiz, né? Que ele falou, ou talvez a fidelidade dela fosse ao afeto da história, só para contribuir. Sim, sim, fez uma ótima contribuição. De fato, o afeto na história era muito importante, a imagem, né? Aí a Brunara traz um relato. Eu lembro de uma conversa que tive com minha mãe, onde eu falei sobre o sofrimento da minha avó. Criou 14 filhos, sofria agressão do marido, meu avô, traições, etc. E eu lembro que minha mãe me respondeu com a seguinte frase: mas se você perguntasse a ela, ela não teria feito nada diferente, porque jurou ser fiel a ele. Olha que, né, muito obrigado, Brunara, pelo relato, mas vamos partir desse o nosso paradigma da live. Não importa as agressões, os sofrimentos, as traições, as humilhações. E é claro, Brunara, se você puder falar para nós qual o contexto, né, que a sua avó vivia, pode nos ajudar para a gente não cometer nenhuma imprecisão. Mas, assim, de uma forma geral, é incrível, Piero, como que as pessoas conseguem sacrificar a sua vida individual, os seus desejos, vamos chamar de desejos individuais, para conservar uma história, para ser fiel à tradição. E o que é mais legal, ou mais terrível, no caso da avó da Brunara, da minha, né? Nossa, porque qual vó não passou por isso, né? A gente pega, qual vó não sofreu agressão? É muito difícil encontrar uma, né? A questão era esse simbólico que a gente fala, né, da cultura e tudo mais, como pode ser tão forte? Né? E é claro que a gente está muitas vezes associando a um meio religioso, o meio religioso coloca a questão punitiva, né? Aí tem o inferno, aquela coisa toda, né? Ou afastamento de Deus, não sei como a pessoa pode pensar. Mas como pode o simbólico ser tão forte a ponto da pessoa suportar tantas coisas por essa ideia, né? Por essa obrigatoriedade de eu tenho que ser obediente, né? E eu tenho que ser obediente a uma regra que eu não tive nem a chance de participar na criação dela. Porque enquanto a avó da Brunara existia, já existia. A minha avó, quando existia, já existia. Então, me chama a atenção, Piro, como nós somos obedientes a regras que a gente nem participou do processo criativo. Para falar, não, eu inventei essa regra, eu participei dela, eu aceito. Não, não. Eu uhum. estou aqui me submetendo, e é claro, com um sofrimento muito grande, a regras simbólicas que eu vou passar, as regras vão continuar,
e todo o meu desejo, alguma coisa minha, não entra em consideração, né? Parece forte isso. Pode falar. Parece, não, é muito forte. Eu só vou aqui dar um oi pro Mu, que está aqui agora, que eu vi que ele tá na live. Faz tempo que eu não falo contigo, saudades. E eu acho que está, porque é o que apareceu aqui. Hum, Cara, eu acho que essa coisa da manutenção do bando, sabe? Quando a gente pensa, para que eu possa existir nesse bando, eu tenho que aceitar as regras do bando. E aí você escolhe o que é mais conveniente. Porque a questão do sofrimento ela é muito particular, mas a manutenção da sua existência no bando, ou a manutenção da aceitação, da inclusão no bando, ela também vai ser colocada aqui. Então, o que me incomoda mais? O que o grupo pede e o que o grupo exige. Então, essa regra que nasceu antes de eu nascer, ok. Ou o que eu perderia se eu discordo da regra ou quero seguir. Eu acho que uhum. essa é uma das grandes coisas que a gente vê, talvez grande parte do dia, na clínica, né? Quando eu discordo, porque a gente volta nesse lugar. Parece que as pessoas ainda esperam que nós tenhamos essa continuidade eterna, Uhum. essa regra que você bem colocou. Mas eu não sei, Henrique. Eu acredito que começa cada vez mais a surgir a contradição, a surgir essa questão de não concordar e naturalmente, e a gente pode pensar assim, vai de uns 20 anos para cá, pelo menos eu vejo isso, né? Porque tenho 39, então eu vejo que assim, de fácil, de uns 20 anos para cá, assuntos muito próximos à minha realidade, então se eu vou estar aqui no pessoal do LGBTQ, que ia mais, já não se busca muito a aceitação. É uma exposição de é isto e pronto. E aí eu posso colocar que mesmo com o regionalismo, parece que não dá mais para manter esse grupo de regras, essas tradições, porque elas já estão atravessando quem eu sou como um todo. A gente vê isso também hoje muito no movimento dessa que eu acho fantástico, né? Que a gente vem muito conversando dessa questão. Eu vou falar do preto, que é a palavra que a gente tem que usar. Então, do preto, do você tem que aceitar, nós temos que reparar. Então, isso para mim é muito interessante e creio eu que já é uma consequência de um acesso maior às terapias, à psicanálise, esse espaço de pronto, falem. O que é que vocês querem? Então, em algum momento, alguém ali atrás viabilizou, falou, ok, pode falar. E aí a gente Uhum. pode pensar até na psicanálise, se a gente pensar na live, né? A psicanálise no Brasil. Acho que o quê? De uns 10 anos para cá, a gente ouve muito mais a palavra psicanálise do que antigamente. A gente Uhum. tem muito mais acesso a esse lugar da clínica e que tem os seus positivos e seus negativos. Eu acho interessante a gente pensar nisso aqui também, mas que de alguma forma está mais é mais presente. Além de estar mais acessível, ela é mais presente na sociedade. A gente tem, sim, nesses últimos 10 anos, fácil. Se a gente vai usar a palavra terapia, se a gente vai usar a palavra análise, não sei. Mas há uma inserção cultural da mídia, principalmente, na coisa da saúde mental. E claro que você facilita para que as pessoas se questionem por que elas gostam de azul, por que elas não podem gostar do amarelo, por que elas não podem mudar o pensamento. E entendo eu que é por conta dessa abertura que a gente consegue sim ter hoje mais escolas de psicanálise, mais pessoas que sabem o que é psicologia, o que é a psicanálise, o que é a taubaterapia como um todo, o que é a análise, e vai dando esse startzinho nas pessoas, tipo, não, eu tenho que melhorar. Até porque hoje a gente tem até uma brincadeira, você já deve ter visto, tipo trend assim do Twitter, né? O pessoal fala, saldo bancário, Você pode falar, eu tenho um Twitter fake lá que ninguém sabe que eu existo. É bem legal, eu é um adoro. absurdo isso, né? Mas tudo bem. Não, Não quer ser meu fake. passo pra eu posso ser banal ali e não tem problema. Sem comprometer nada em Então, ninguém. entendi. Tá Hum, ótimo, né? Mas assim, a gente vê lá, assim, nesse pessoal que a trend, que pode parecer uma bobagem, mas é o reflexo da sociedade, porque senão não ia viralizar, né? Aí tá lá, tipo, saldo bancário X, tananata, e terapia, tá em dia? E o pessoal coloca sim ou não. Então já vira, sei que não é uma brincadeira, mas já se torna algo normal na vida da pessoa, de pensar que há de haver um momento para que eu possa encontrar um profissional e falar sobre alguma coisa, né? O que me incomoda. A minha saúde mental está bem? Eu estou bem comigo mesmo? Eu acho isso incrível. É uma brincadeira, mas é um reflexo de algo que mudou e que não sempre. tinha Uhum. e que agora a É, gente tem. é, algumas coisas quando você fala, né? Primeiro que eu acho que eu já trouxe isso nas aulas, você sabe, quem aqui é nossos alunos sabe, né? Eu sempre falo isso, que se eu tiver uma clínica dos meus iguais,
eu me sentiria um fracassado, né? Então, se eu só tiver uma clínica de quem é de São Paulo, quem estudou o que eu estudei, quem sabe o que eu sei, então eu repenso a minha profissão. Eu acho legal, por exemplo, eu tenho um analisando que ele é do interior de São Paulo mesmo, né? Não é muito distante de nós. Só que assim, psicanálise para ele, ele foi ouvir o termo psicanálise esse ano. Ele faz análise comigo, religiosamente, certinho, e também faz o curso com a gente, tudo. E aí eu volto e meio explico coisas a ele também, né, de conceitos e tal. E esse rapaz, ele vem para mim como isso. É isso, a psicanálise tem que chegar nesse cara. Por quê? Às vezes você vê, você falou do Twitter, né? Twitter hoje é uma rede, até onde eu entendo, né, Pedro? Muito mais democrática do que, enfim, qualquer um pode ter, né? Mas veja, a psicanálise, há uns 10, 15 anos atrás, ela era muito aquele requinto, né? Requinte de, principalmente de mulheres, né? De classe média alta, que tinham as suas questões existenciais, burguesas, né? Vamos chamar assim, aquela questão toda, e que me faz lembrar. Tem o, sabe que é a Marisa Hort, né? Aquela que fez a Magda, do Sai de Baixo, atriz e tal. Ela dá uma Uhum. entrevista, qual é o nome dele, que faz agora o Provocações? Marcelo Tasso, o novo Provocações. E aí, ele falando da vida dela, ela fala que a terapia salvou a vida dela. E Eu o vi isso. isso. E ela explica do que salvou, na questão existencial, dos conflitos, a questão da ser atriz, as dificuldades, se ela tem talento ou não, que eu imagino que deve ser uma questão muito difícil. A exposição, né, dessa forma, assim, a gente dá uma aula enquanto professores que somos, sim, ó, ele pode não gostar ou não, mas ele volta semana que vem, não tem que encantar sempre, né? O artista tem, então deve ser um outro peso. Mas enfim, aí eu quero dizer, é evidente que o sofrimento dela é válido, é importante, a gente escuta e tal, mas é muito legal ver que a psicanálise saiu apenas da escuta do sofrimento de uma mulher, por exemplo, de classe média alta, branca. E cis também, se a gente for colocar. E observar que é não só teoricamente falando, né? A gente fala na Clínica do Brasil e tem se avançado um pouco nessas confusões, né? Vou chamar de confusões de misturas, né? Do pensamento da psicanálise com o pensamento de teorias pretas, feministas, coloniais, né, o pós-colonialismo, tentando, né, aquela discussão que nós trouxemos nas nossas aulas, né, de que cor é o inconsciente, por exemplo, né, quando a gente vai pensar. Então é legal também ver que há um avanço teórico nesse sentido, mas só há avanço teórico porque essas pessoas estão sendo escutadas. Então, assim, aquela questão inicial que eu disse, onde a psicanálise é efetiva. Há 10, 15, 20 anos atrás, um analista diria, não, para você fazer psicanálise, você tem que ser alguém do sul do país, em especial, porque não vai ter muito compromisso com a tradição, né, do sul e sudeste, falando esse eixo, né, São Paulo, Rio, Minas ali. Estudado, evidentemente, pelo menos uma graduação, seja na área de psicologia ou não, principalmente medicina, que é o mais legal, que você saiba falar, né, que a livre associação, muito tempo na psicanálise, eu vejo, como que ela fosse uma forma certa de falar, de se expressar. E não é. A livre associação é livre associação. Né? Você, de fato, transmitir uma palavra e que o mais importante de tudo dela, que não detém um sentido bonitinho. Esse é o objetivo da análise, né? Eu até falo, a gente entra em livre associação quando a gente para de se preocupar com a próxima palavra e se o que a gente está falando tem sentido. Se a gente já está muito preocupado, a gente está nesses estágios iniciais. Então é interessante observar essa mudança, dessa certa democratização da psicanálise que a gente pode pensar, que a psicanálise chegou não só em regiões mais empobrecidas, e até regiões, e permite que pessoas que jamais seriam psicanalistas, né? A gente tem alunos que a gente vê, pessoas que a gente conhece, você fala, meu, jamais essa pessoa há 10, 20 anos atrás, a psicanálise seria uma opção a elas, né? E se ela é hoje, quer dizer que a gente conseguiu, de alguma forma, ampliar essa rede de sofrimento. Há resistências? Há resistências. Há muita gente que pensa que a psicanálise é coisa do demônio? Sim. Que coisa de gente perversa? Também. Isso é um elogio para nós? Depende da perspectiva, até pode ser. Mas, assim, o mais importante é que, de fato, tem havido, isso é um fato, né, Pedro? A gente pode discutir a qualidade das escolas, que a gente sempre fala, mas há uma rede, né? A psicanálise deixou de ser uma coisa de um menino problemático, de condomínio, ou dessa mulher histérica que o marido trabalha, não dá atenção, e aí ela tem sintomas, e a psicanálise é apenas isso. Então, houve sim uma rede de ampliação que ainda pode melhorar e tudo mais, e isso reverbera que a gente pode, né, encontrar novas formas de sofrimento e pensar novas formas de sofrimento. Porque imagina, se não tivesse acontecido isso, se a gente estivesse falando em 2022, as mesmas coisas que Freud falava em 1895.
não valeria de nada, né? Talvez a pessoa tenha até morrido, né? Pelo menos numa ideia dela, né? Sobre E só a uma gente questão, vem Pera, com. desculpa, é que eu ia para comentar sobre a questão da sexualidade. Você falou da comunidade, enfim, né? Um público que você estuda e participa também. No sentido bem estrito da homossexualidade, como que você vê que o regionalismo interfere ou não nessa Constituição? Muito. Aí você pega um negócio muito. Porque, como você colocou minutos atrás, São Paulo, Rio de Janeiro, e acho que esses dois estados são os mais abertos, tá? Eu ainda brinco que em São Paulo talvez nós tenhamos mais LGBTQIA+, do que heterossexuais. Porque Hum, é incrível o número. É uma brincadeira boba que viado faz com viado, mas se você olhar, por que as pessoas vêm vêm do Brasil inteiro para cá? Pela questão da aceitação. E eu posso colocar eu como exemplo, tá? O período que eu estava na Praia Grande, gente, isso é absurdo. Mas o que eu nunca vivi aqui de olhar de julgamento, na praia tinha. E é para mim era mesmo? muito novo, sim. Teve uma vez uma coisa muito, muito breve que eu estava andando com meu esposo de mão dada, coisa que é extremamente natural. Eu me assumi, eu tinha 15 anos, eu tenho 39. E claramente eu já sofri preconceito e ok, ok, ok. Mas há muitos anos eu não via isso de forma escancarada. Nós passamos, um pai falou pro filho: olha os viados. Nós voltamos, paramos o pai, não saiu na porrada nem nada, só ficamos encarando. Aí aquele homem completamente percebe que tem dois homens e tudo mais, mas você vê, é logo ali, no litoral. Uhum. E mesmo assim parece que tem esse impacto. Eu vejo muito claro a questão desse regionalismo com a questão da sexualidade. Quanto mais a gente tem a presença da família e vamos chamar da idolatria do pai, o provedor, mas sufocado, mais difícil, mais enjaulado é a sexualidade. Porque você Uhum. tem que manter uma família, porque você tem que procriar, e a gente pode pensar exatamente nessa situação. Se eu venho de uma família que se estruturou, investiu dinheiro em mim, eu tenho, e pode ser pobre também, mas investiu alguma coisa, eu tenho que continuar isso. Então, assim, claramente, esses homossexuais, aonde que eles fogem? Eles vão fugir para as religiões. Então, assim, eu tenho alguns amigos que acabaram passando pela Igreja Católica para sair de dentro de casa, exercer essa sexualidade, exercer, que eu digo assim, ser um homossexual mais distante, então tá num ambiente sagrado, a família vai aceitar. E depois, logicamente, deixaram isso e seguiram suas vidas. Mas aí você pode pensar, o Brasil como um todo, mas norte e nordeste, extremamente preconceituoso e com uma taxa de mortalidade muito grande, principalmente para as pessoas trans. Uhum. Isso é muito claro, muito claro. E daí você vê esse conflito na clínica, porque a minha clínica ela bebe muito de uma coisa que, e eu brinco, né, que a gente como psicanalista parece que atrai alguma coisa, não sei como que funciona isso, mas eu atendo muito mais homens do que mulheres. É muito Uhum. incrível isso. Eu atendo muitos homens homossexuais, mas eu atendo muitos homens heterossexuais. E esses homens heterossexuais, eles se apresentam como heterossexuais. E em algum momento aparece essa homossexualidade que é impossível. E aí ela parece que a pessoa se permite existir. Uhum. Mas é algo que sim, eu vejo. E aí você pode ver que a resistência, e vamos usar outra palavra, a negação. A negação dessa sexualidade ela está muito mais para norte e nordeste, tranquilamente. São Paulo, Uhum. isso é um tema que nem acontece. Eu atendo muito mais os pais desesperados porque os filhos estão fazendo transição, querem né, fazer a transição com 6 7 anos, ou estão namorando com 8 anos, um menino ou uma menina, ou não quer usar algum pronome, quer o pronome neutro. Esses pais ficam desesperados, as crianças são muito bem resolvidas. A gente sabe que não é muita pauta. A Alessandra, que é nossa colega da EP também, ela coloca: quando acontece a mudança, o entorno, família, começa a criticar e dizer que a pessoa está difícil, metida, né, naquela questão da mudança. Só uma questão aqui, Pedro. Entrou aqui a Sandra, a Kátia, a Lan, Carol, a Grace, a Clara, a Euzenira, a Milena, bem-vinda, Milena, Maria, a Isilda, o Gustavo, olha só, nosso querido Gustavo, né? A Kátia, a Suelen, a Psicoaprendizagem, que é o nome, deixa eu ver, o José, Alberto, D. Bom, muita gente aqui entrou, Érica, Luciana, todos muito bem-vindos. A gente não conseguiu, né, dar boa noite a todos. E Pedro, a gente vai ter que caminhar mais essa fala para o final, que a gente só tem minutinhos aqui. E veja, quando você cita de que alguma hora a sexualidade vai acontecer o regionalismo como interfere, eu me penso o seguinte, né? O quanto que, bom,
para que você tenha neurose, para que tenha sofrimento, basta ter relação, basta ter palavras, basta ter ideais, vamos colocar assim, né? E a gente falou muito de quanto que, depende de várias regiões do Brasil, essas histórias são muito mais fortes, né? A ideia da família, a ideia da, enfim, de ter que continuar, a procriação, a figura do pai, né? Essa figura é realmente muito importante, né? O pai castrador, o pai que, enfim, é sempre heterossexual. Eu tive uma analisanda que ela vem de uma família evangélica bem conservadora e ela falava assim: você tinha que ver, Piero, o arrepio, o escárnio, o deboche que ela fazia ao descobrir que o pai separou da mãe e foi viver uma vida de viado. Mas era assim algo e que descobriu que o pai era uma rua e era a rua que todo mundo fazia boquete em todo mundo, então o pai era boquete, assim, mas me chamou a atenção o ódio, né? De tal forma de que se o pai fosse aquele homem que entrasse nas estatísticas dos homossexuais que morreram, a paulada, morreram, talvez não seria um problema. Ao tamanho do nível do ódio. E talvez acho que tenha sido sobressaltado pela figura de ser pai. Né? Que o pai não podia, né? Ainda mais isso, o pai deixou a mãe para ficar com o homem, nossa, é o fim da humanidade. Né? Enfim, então eu volto com essa pergunta e eu acho que essa pergunta ela vai permanecer mesmo com a nossa live acabando e fica para mim, para você, para todo mundo, né? Falando aqui do universo da psicanálise, o quanto que a psicanálise ela consegue ser efetiva, ela consegue oferecer para além da escuta, para além do acolhimento, uma mudança significativa em contextos que as pessoas são obrigadas a idolatrarem coisas em que elas não participaram e que elas às vezes muitas vezes não sabem o que é, né? Eu estava lendo um trecho do seminário do Lacan. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção e evidente, vou colocar de uma forma que não desrespeite a ninguém, é só provocação. Mas ele dizia assim: todo mundo sabe que os católicos são inanalisáveis. Assim, não dá para analisar católico. E o que ele está querendo chamar de católico, né? Não esse católico que a gente tem aqui no Brasil, que não é praticante, esse negócio, essa figura aí que eu não sei o que é, vai ter gente que diz que é. Mas o que está querendo dizer? Não tem, a psicanálise não serve para alguém que não consegue minimamente questionar a história que foi feita. Né? E eu tô falando de questionar, tô falando de mudar. Mas minimamente questionar. Minimamente, sim, é observar e perguntar. Por quê? Eu tava pensando isso uma coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, em termos políticos, assim, e esse discurso é um discurso que veio muito desse período eleitoreiro, que é assim, há um discurso que ele está mais associado a uma ideia liberal, conservadora, de direita, vamos colocar, de que a desigualdade é natural dos homens. Sempre foi. Então, assim, sempre vai haver desigualdade, desde que o mundo é mundo existe a desigualdade. E se você parar para pensar, os conservadores, lá, toda a tradição britânica, francesa, enfim, eles sempre foram especialistas em diagnosticar a sociedade. Isso é um fato. E dizer como que a sociedade é desse jeito, tal. E o que é interessante, só de 3 séculos para cá que houve algum movimento que diz o seguinte: realmente o diagnóstico está correto, a desigualdade é assim, tal, tal. Mas por quê? Assim, isso existe há 3 séculos. Por quê? Tá, perfeito, tá certo. Tem gente que tem muito mais, menos, tem escravos, isso são corretos. A conservação, a família. Mas por que que é assim? Isso existe há 300 anos. O porquê a realidade é do jeito que é, na história, Piero, não tem nem 500 anos. Então eu deixo assim, finalizo minha fala para você encerrar, que a psicanálise ela vive do porquê, né? Talvez a pergunta que a gente mais fala é porquê ou como, não sei o quê. E talvez a sobrevivência da psicanálise passa muito por isso, né? De por que conservar? Quando a gente não fala da crítica, ninguém gosta de ser criticado, ninguém fala o que legal ser criticado, né? Mas será que não existe vida fora da crítica? Né? Eu sou totalmente contra esses livros que falam para você, não pode falar palavrão, né? Tacar o F lá. Não, dane-se as críticas. Não, as críticas são importantes para a vida. Em algum lugar, se 20 pessoas falam a mesma coisa de você, você tem que prestar atenção. Não vem dizer, vai entrar no seu da paranoia. Mas assim, será que não existe vida além da crítica, né? E para finalizar, será que não existe vida além da tradição? E que tipo de vida é essa, né? E aí eu já encerro, você pode finalizar, meu cara. Cara, eu vou agradecer a todo mundo que está aqui, porque é muito interessante que vocês parem para nos ouvir, porque eu creio que alguma coisa mexe com alguém, e essa alguma coisa que a gente vem aqui falar nessa 1 hora pode ser aquilo que o necessário para você se permitir começar essa sua mudança pessoal. E convido todo mundo que está aqui com a gente a refletir.
Já que a psicanálise permite com que eu quebre um padrão de regras que eu não escolhi, mas eu participo, por que que você também não aproveita para se tornar um multiplicador dessa questão? E aí, por que não? A gente agora em janeiro vai ter essa nova turma. Você Verdade. pode chamar aqui no inbox, você pode falar com a gente como é que eu me torno um psicanalista. É uma jornada fantástica, que todos vocês estão convidados a participar. Manda aqui um Eu Quero Saber Mais, a gente vai explicar para vocês por que isso. Por que que a gente bate muito nessa tecla? Porque tem muito psicanalista ruim e a gente quer fazer pessoas boas. Então a gente não quer um psicanalista que apenas tem um título. A gente quer chegar aqui, talvez daqui 2 anos, 3 anos, e falar, cara, criamos um instituto que vem formando pessoas de extremo sucesso. E esse extremo sucesso é para você que escuta, me escuta, escuta Henrique, consiga estar nesse lugar de primeiro quebrar aquilo que te atravessou e auxiliar a quebra desse limite no outro. Ah, e por que que a gente tem que escolher o IHP? Porque é bom, mas não só porque é bom, é porque aqui você vai trabalhar com verdades. Aqui não tem uma questão de uma idealização, a gente não é uma monarquia, né? A gente vai brincar que a gente é uma democracia, vocês podem falar, vocês podem expor, estamos abertos a tudo. E a gente tem esse diferencial da psicanálise contemporânea, como o Rick bem pontuou. Não dá para viver só no passado. Então, assim, o Freudinho, ele é um amor? Claro que sim. A gente gosta do Lacan? Amamos. Mas a gente está em 2022. Então, a gente vai trabalhar no nosso curso de psicanálise a questão do LGBTQIA+, a questão do preto, a questão do trans, a questão da mulher, a questão da existência. São todos esses fatores que a gente vem aqui toda semana, quase a gente está fazendo a live, e se questionando. Então, por que não se permitir a caminhar com a gente? Tá? Verdade. É isso, Então, gente. e porque os professores são maravilhosos e são reais, muito obrigado. Acho que a Natália está puxando aí pro seu lado, né, Piero? Não há problema. Ah, pro Eu seu, né? Não, a gente sabe. E eu endosso então o convite, tá? Nós estamos, né, com uma turma de formação agora, vai começar em janeiro. Se você gostou do nosso papo, né, tem gostado das nossas publicações e tem esse desejo de tentar fazer o que eu já fiz um dia, né? Um dia eu ouvi um cara falando e eu falei, meu, eu não sei o que, eu não sei como ele sabe, mas eu queria saber também. Então, mande uma mensagem para nós pelo meu Instagram, do Prof, pelo Instagram do Instituto também. A gente tem uma equipe à disposição e a gente está com esse fetiche, né, Pedro, de formar analistas que possam acolher a demanda do outro, aprender com a demanda do outro e também ali cada vez mais fazer esse questionamento, né? Porque a gente vive disso e a gente sabe que quando a gente consegue se deslaçar, né, uma neurose, vou falar assim, superar um sofrimento, superar uma história que achou que tinha que acreditar, a vida se torna muito mais interessante e muito mais desejante, né? Então a gente faz o convite também, os interessados entrem em contato. Eu gostei desse termo que o Pedro usou, seja um multiplicador disso, gostei bastante. E bom, agradeço uma vez mais todos que tiveram aqui ao momento da live, ficaram até o final. Um grande abraço, beijo a todos. E semana que vem eu vou estar aqui de novo, porque quem manda nesse instituto chama-se Tiago Oliveira e ele está me obrigando a estar aqui semana que vem de novo. E creio que agora eu estarei com o nosso monitor e futuro professor Fernando também para falar de algum assunto que eu ainda vou descobrir, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Pedro. Até. Até.